Mateus 26, versículo 20. Chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos. E enquanto comiam, declarou Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimo contristados, começaram um por um a perguntar-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor que fora não haver nascido. Então Judas, que o traía, perguntou: acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste. Só até aqui. Amém. Podeis tomar assento? Você pode ter observado que nós lemos a primeira parte para a Santa Ceia e esse texto anterior à Santa Ceia. E Deus falou comigo ontem acerca desse texto. É uma manhã de comunhão, uma manhã de Santa Ceia. E Jesus, ele foi muito taxativo quando estava à mesa com os seus discípulos. E era necessário também tudo isso acontecer para que se cumprisse as Escrituras. Mas Deus me trouxe uma revelação nesse texto. Eu quero compartilhar com vocês. Enquanto Jesus estava à mesa com seus discípulos, comendo e bebendo, celebrando este momento tão importante, profético, que Jesus dissera que não voltaria a comer do fruto da videira até aquele grande dia onde ele estará preparando esta mesma mesa com todos os seus discípulos. Quantos são os discípulos que vão estar lá naquele dia, naquela mesa? Aqueles discípulos representavam a performance do ministério de Jesus Cristo. Estava ali o projeto de Jesus, que daria o início ao seu ministério. Era o projeto piloto, né? O projeto que ele escolheu um a um pela direção de Deus. No livro de João 15, ele diz assim para os seus demais discípulos: não foi você que me escolheu, mas antes eu vos escolhi a vós e vos designeis, ou seja, vos nomeeis. Nós fomos nomeados por Jesus para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai no meu nome, Ele vos conceda. Então nós somos discípulos de Jesus. Toda terça-feira aqui na escola de discípulos, o nosso foco é preparar discípulos, não do pastor Rogério, mas discípulos de Jesus. Porque os discípulos de Jesus sempre o seguirão. Jesus nunca vai decepcionar um discípulo. Apesar dele ser duro, de ser exigente, e que ele vai prestar conta diante de cada um, ou seja, vai pedir a prestação de conta, mas ele nunca vai nos decepcionar. O homem pode até te decepcionar,
Mas o seu foco não tem que ser o homem, tem que ser Jesus. Porque enquanto você mirar os seus olhos e se espelhar nele, você vai continuar andando sobre as águas, não vai afundar. Por isso que os nossos olhos precisam sempre estar em Jesus. Porque quem é que nunca passou por uma traição? Quem é que nunca se decepcionou com alguém? Todos nós já passamos por isso, nos decepcionamos, mas a diferença é que precisamos nos manter em pé, porque o nosso espelho, a nossa referência sempre será Jesus. Paulo, quando disse: olhe para mim, sede meus imitadores, mas ele só pôde dizer sede meus imitadores, porque ele concluiu a frase dizendo: assim como eu sou de Cristo. E ele ainda continuou: porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu agora vivo nesta carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. E Jesus estava com seus discípulos. E mesa é lugar de comunhão. Santa Ceia revela a comunhão do corpo de Cristo, amém? E nós estamos aqui, queridos, em um só corpo, onde o cabeça é Cristo. Estamos aqui em um só corpo, onde o corpo precisa estar sintonizado no direcionamento, no comando do cabeça. Eu não sou o cabeça da igreja, Cristo é o cabeça da igreja. Mas nós estamos aqui porque fomos posicionados. O apóstolo Paulo diz que Jesus, ele posicionou cada um conforme ele quis. Se ele te chamou para um lugar no corpo, foi porque ele viu que é nesse lugar que você vai maximizar o potencial que ele colocou dentro de você e vai fazer sucesso através de você. Então eu tenho que me conformar e me alegrar aonde Deus me posicionou, onde me colocou no corpo, e não querer brigar com outro membro, o braço querer brigar com o olho, ou com o ouvido, ou com o nariz, ou com o pé, ou com a mão, para querer ocupar o lugar do outro. O dono do corpo sabe onde nós podemos funcionar melhor, amém? Então se conforme, seja grato, porque você foi escolhido por Ele para desenvolver bem a sua função, o seu ofício dentro do corpo, e se alegrar com o que Deus já fez e ainda vai fazer extraordinariamente na tua vida. O lugar que Deus te colocou é o lugar do teu sucesso. Você quer insucesso? Saia desse lugar, procure outra posição que Deus não te colocou. Você vai pagar preço. Agora o corpo precisa trabalhar harmonicamente, bem sintonizado com o cabeça. Precisa estar em comunhão, em harmonia, trabalhando dentro da perspectiva do direcionamento de Deus, onde o reino de Deus Ele colocou nas nossas mãos aqui na terra para que fosse estabelecido. Nós somos discípulos de Jesus, amém? E através desses discípulos que Jesus conta para concluir o seu ministério. O ministério de Jesus ainda continua através do corpo. Ele está numa outra posição hoje, assentado à destra do Pai, intercedendo pelo corpo, intercedendo por você, intercedendo pela sua igreja, para que enquanto você defenda os interesses do reino de Deus aqui na terra, Ele vai defender os interesses nossos
aleluia, lá nos céus. Ele vai preparar lugar. João 14 diz: não fiqueis preocupados, eu vou voltar para o Pai, eu vou assumir uma outra posição, mas não vos deixarei sós, não deixarei órfãos, vou enviar outro Consolador para que estejais convosco até aquele dia. E depois eu voltarei e trarei vocês de volta para mim, e viverão para sempre comigo, eternamente na presença do Pai. Agora, o que eu não entendo é quando muitas vezes esse corpo começa a trabalhar com anomalias. E essa é uma realidade hoje da igreja de Cristo. Ou melhor, eu vou construir melhor as minhas palavras dizendo: esta é uma realidade das pessoas que foram convocadas e que poderão participar da igreja de Cristo como seus discípulos. Muitos foram chamados, porém poucos os escolhidos. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, adentrará o reino do meu Pai. Muitos dirão: Senhor, mas não profetizei no teu nome. Quem é que profetiza no nome de Jesus? É quem serve a Ele. É alguém que tem um ofício, um profeta, alguém que tem um dom. Não expulsei demônio, só se pode expulsar demônio pelo nome de Jesus. Não podemos expulsar demônio por outro nome, né? Pelo nome de Beelzebu não se expulsa demônio. Somente o nome que está acima de todo nome, onde todo joelho vai ter que se dobrar e toda língua vai ter que confessar que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então não dá para entender às vezes o comportamento deste corpo, da igreja. O apóstolo Paulo fala com muita propriedade que Satanás se alimenta das obras da carne. Tudo bem que Satanás seja forte lá fora, até porque ele é príncipe desse mundo. O mundo jaz no maligno, né? Satanás está no seu território e ele tem força, ele comanda, ele se sente o Deus desse século. Mas dentro da igreja é inadmissível. Não podemos ter postura, comportamentos como os ímpios têm. Não podemos ter um comportamento como se vivêssemos fora do corpo, fora da igreja. E Satanás, por ser astuto, ele conhece a fragilidade de cada um. E ele age exatamente na nossa vulnerabilidade, no nosso ponto mais fraco. Por isso que nós precisamos estar em todo o tempo orando e vigiando, sem cessar. Paulo disse: orar você pode estar conectado 24 horas por dia, né? E vigiar não pode sem cessar, porque quando está dormindo não pode vigiar, mas você pode estar linkado online com os céus, em oração, em espírito. Amém? Então a igreja precisa estar vigilante, porque na verdade nós sabemos que existe um processo de crescimento. O autor de Provérbios diz que o crescimento do crente, o andar do crente, o caminhar do crente é como a luz da aurora. Aí você tem que entender como é que funciona a luz da aurora. Ela começa, né, no raiar, no nascer do sol, e ela termina no crepúsculo. Ela começa no início e termina no fim. É por isso que Jesus na nossa vida, Ele é início e fim. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim. É o que começou e é o que vai terminar. Mas além disso, Ele é o percurso. Ele diz: eu sou o caminho.
Enquanto você estiver nesse processo, estiver no caminho, Ele vai estar com você. Ele vai estar te trabalhando, te treinando, te guindando a outros níveis, para que você possa falar como Paulo: olhe para mim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E aqui, queridos, nesse texto que lemos, que fala de comunhão, Jesus disse que um iria traí-lo. Tudo bem que estava escrito, o diabo tinha que entrar na vida de um, e entrou na vida de quem? Você acha que Judas estava predestinado a trair Jesus? Não, pelo contrário, Judas era amigo de Jesus. Judas era responsável pelas finanças do ministério de Jesus. Ninguém pode ser colocado como um tesoureiro, que é uma atividade espiritual de confiabilidade. Não pode ser qualquer um, jamais. Alguém carnal, de forma, nunca. Tem que ser alguém que esteja alinhado no mesmo espírito. Mas por que Satanás entrou na vida de Judas? Porque ele abriu a porta. E significa que qualquer um pode abrir a porta. Agora, que não seja eu, e que não seja você. Que o Satanás pode encontrar outra porta para ele entrar, mas que não seja a minha nem a sua. Agora, quando é que ele entra, irmãos? É quando a gente abre naturalmente. O fato de abrir a porta, isso é até mais natural, porque qualquer um pode abrir a porta, sim ou não? Agora, você manter ele lá dentro, você alimentar e fortalecer ele, é outra história. O que o senhor está querendo dizer com isso, pastor? É porque somos nós que fortalecemos Satanás dentro da igreja. Somos nós que alimentamos, levantamos ele com força, damos autoridade para ele exercer o ofício dele dentro da igreja. Como? Pergunta, como, pastor? O apóstolo Paulo diz que ele se alimenta das obras da carne. Lá no princípio, Deus amaldiçoou a velha serpente e disse: tu rastejarás sobre a terra. Isso é profético. Satanás tem que andar debaixo dos teus pés. Já rastejando, porque esse é o lugar dele. Nós temos que humilhar Satanás, sabe como? Glorificando o nome de Jesus. Humilhar Satanás é não dar guarida, não dar alimento para ele, é você prevalecer sobre ele, é você estar na posição honrando a Deus, pelo qual ele te comissionou, te colocou, exatamente, te elegeu, ele te nomeou para que você, com a autoridade do nome de Jesus, pudesse pisar em serpentes e escorpiões, e operar o poder de Deus sobre o mundo espiritual, dominar o mundo espiritual. Quando Deus lá no princípio disse: dominai, frutificai, dominai, e as palavras que Deus disse para o homem, as primeiras palavras, para a gente frutificar na terra, dominar e multiplicar e encher toda a terra, amém? Isso é profético. Depois, aí outra mensagem, mas Deus foi quem disse: agora, Satanás, tu rastejarás sobre a terra, falando sobre a serpente, a velha serpente, e do pó da terra se alimentará. Irmão, um espírito não se alimenta de matéria.
Quando ele fala do pó da terra, está falando de quê? Carne. Nós somos pó, essa carne aqui é pó. Vamos voltar para o pó. E Paulo diz que as obras da carne, que são manifestação de carne, são alimentos de Satanás, e que fortalecem Satanás, e que mantém Satanás dentro do nosso meio. Amém? Só que nós precisamos ter discernimento, ter humildade para reconhecer os nossos erros, porque somente o que se arrepende e deixa alcança a misericórdia de Deus, para no momento que a gente falhar, no momento que a gente errar, a gente ter essa humildade de voltar, essa capacidade de voltar. Essa era a grande capacidade que Davi tinha. Deus encontrou em Davi um homem segundo o coração de Deus, não porque Davi era melhor do que ninguém, mas por um detalhe: ele tinha a capacidade de voltar, ele tinha a capacidade de descer e de se levantar, ele tinha a capacidade de se arrepender, de reconhecer quando ele estava errado. E Deus, como não vai ver nunca alguém perfeito, alguém que não peque, é impossível, porque somente Jesus foi esse homem que não encontrou pecado nele, que pôde com autoridade dizer assim: quem de vós me acusa de pecado? Ninguém pode usar essas mesmas palavras dizendo: quem de vós me acusa de pecado? Você já está pecando. Então nós precisamos ter essa capacidade de humilhar, de se humilhar, de se render, de reconhecer, porque a humildade é uma característica que mais parece com Jesus, humanamente falando. Quanto mais humilde a gente for, mais a gente parece com Ele, porque Ele deu o exemplo, fez questão de dar o exemplo exatamente nessa característica. Então, quando a gente se humilha, a gente reconhece, a Bíblia diz que adiante da humildade vai a honra, mas adiante da falta de humildade ou da soberba vai a queda. E Deus abate o soberbo, Deus destrói o soberbo, mas dá graça ao humilde. Quantos humildes nós temos aqui? Você pode glorificar o nome de Jesus, aleluia, por essa característica que tem que marcar a tua vida, aleluia. É você ter a capacidade de dizer: eu errei, me perdoe. Mas é difícil falar isso, né? Por causa do ego exaltado, por causa da soberba, né? Você falou mal de um irmão? Meu irmão, me perdoe. Teve uma irmã que chegou para outra pessoa e disse assim: eu quero que você me perdoe. Ela falou: mas não te fiz nada. Não, mas não precisa saber não. Me perdoe somente. Abraçou, chorou, e o Espírito Santo agiu no quebrantamento. Aí Jesus aparece. Mas tem gente que guarda rancor, guarda mágoa, guarda ressentimento, e se ensoberbece e acha que está, né, no centro da verdade, é o rei da razão. Aponta o seu dedo de profeta para a pessoa que está do seu lado, diga para ele assim: você não tem razão não, quem tem razão é Jesus. Todos nós estamos errados, estamos aqui sendo treinados, estamos aqui sendo aperfeiçoados, sendo instruídos, mentoreados para que possamos permanecer de pé, porque a Bíblia diz: aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. Voltando ao texto, estou querendo entrar no texto. Quando na Santa Ceia um se levantou para atrair, o que Deus me mostrou? É que ali estava o corpo representado de Cristo, Jesus e os seus discípulos. Hoje a igreja é o corpo, espalhada pelos 4 cantos da terra. Mas quando é que aparece aquele que vai quebrar a comunhão? Veja o que aconteceu quando o diabo entrou
e a comunhão foi quebrada. Essa foi a visão que Deus me deu. Estava compartilhando com o Edson na laje aqui anteontem, não foi? A comunhão foi quebrada. Aí Jesus ministrou no meu coração. Ele disse assim, olha, para os seus discípulos: aquele que não é comigo é contra mim. Aquele que não ajunta, espalha. E aqui que o diabo entra, irmão, para ser contra ele, para espalhar. Pastor, onde é que o senhor quer chegar? Uma coisa simples, que é um pecado que infelizmente hoje está permeando a igreja, sempre permeou, e precisa ser erradicado de dentro da igreja, porque é um pecado maligno, porém sutil, que todo mundo convive com ele, não traz ibope algum, mas esse pecado vai deixar muita gente fora do céu. Que pecado é esse, pastor? Da língua bendita? Não, da língua maligna. E todos nós somos tentados nesse pecado de língua maligna. Todos nós somos atiçados, somos ali induzidos a pecar com a língua maligna. E o livro de Provérbios capítulo 6 fala com muita propriedade sobre esses pecados que envolvem a língua maligna, e que o próprio Deus diz assim: 6 coisas me aborrecem, mas uma dentre as 7 eu abomino, e é a língua maligna, a maledicência. O que é maledicência? Você já está dizendo mal dizer. Maledicência é mal dizer. Se você não puder bem dizer, ou falar bem, disser bem, não fale mal. Pastor, esmiuça aí. Vou te explicar. Você faz parte de um corpo onde você precisa dele, porque ninguém faz nada sozinho. Um braço não faz todo o trabalho do corpo, nem um olho, nem um pé, nem a mão, e nenhum outro membro. Todos trabalham em comunhão. Mesa fala de comunhão. Quando Jesus foi traído, o que aconteceu? O próprio Judas, que foi usar a sua boca para entregar a Jesus, já estava dentro do coração dele. Quando o diabo entrou, a comunhão foi quebrada. Você sabe quando é que a comunhão do corpo é quebrada? Quando o diabo entra, e principalmente nesse pecado de língua maligna, que a Bíblia diz que um pouco de fermento contamina toda a massa. É por isso que é um pecado que vai deixar muita gente fora do céu, porque é uma abominação. E você sabe quem é o abominador que Daniel fala? A desolação do abominável é Satanás. Ele é o abominador, ele é o abominável. Então Apocalipse diz que o abominável, ele ficará, né? E quanto aos incrédulos, os homicidas, os feiticeiros, os idólatras, os abomináveis, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então isso é muito sério, irmãos. Agora, é um pecado que não traz muito ibope. Você quer ver uma coisa? Quando alguém comete um pecado de adultério, por exemplo, aí pronto, dá um ibope, né? O pecado de homicídio também dá ibope, não dá? Um pecado de roubo dá ibope, né? Se fala muito. Agora, um pecado de maledicência dá ibope? Ninguém fala.
E aqui que eu quero chamar a atenção, que existem pecados que eles são imperdoáveis. Quais, pastor? Pecado contra Deus, da blasfêmia contra o Espírito Santo, não tem perdão. Mas quando você não perdoa o teu irmão, também você fica refém dele, e não terá o perdão também de Deus. Mas o pecado da prostituição espiritual, idolatria, tem perdão. Pode se arrepender, né? Porque a gente faz geralmente isso na ignorância, e a gente voltar para Deus. Mas existem pecados que trarão consequências mais graves, e essa entra o pecado da abominação, da maledicência. No livro de João capítulo 3 versículo 15, 1 João capítulo 3 versículo 15, a Bíblia diz que aquele que fala mal do seu irmão ou odeia o seu irmão é homicida, e a sua parte não será no reino de Deus. Uau! Você fala mal de quem você ama? Fala? Tem gente que até que fala, porque esse pecado é um espírito. Às vezes fala mal de um irmão de sangue, fala mal do pai, fala da mãe e ama. Fala mal de um irmão de Cristo e ama, e depois vai e se arrepende. Sabe por quê? Porque quando o espírito da maledicência sai, aí você agora é alimentado pela palavra de Deus, que vai trazer cura à sua alma. Que a palavra de Deus ela é vida e saúde para todo o nosso corpo e para a nossa alma. Então, queridos, nessa manhã eu não vou me delongar, mas quero trazer essa mensagem que muitas vezes assola a vida da igreja, prejudicando o corpo de Cristo, prejudicando o reino de Deus. E Jesus disse, foi enfático: aquele que não é por mim, é contra mim. E gente que está dentro da igreja falando mal do irmão, está sendo por Jesus? Ou está traindo a Jesus? Essa é a revelação. Quando Jesus saiu do cenário da mesa, da comunhão com os irmãos, e o diabo entrou, o que aconteceu? Todos saíram dali, começaram a perguntar um ao outro, preocupados: por acaso sou eu? Né? Aí geralmente vamos perguntar àquele que é mais próximo de Jesus. Aí foram até João: pergunta ao mestre quem de nós é o traidor. João tinha intimidade com Jesus. Sempre existe um que está bem mais perto, que pode sondar o coração do Pai. E Jesus quer escolher dentre os seus discípulos pessoas que estejam mais perto dele, que possa consultar o que ele não fala para todo mundo muitas vezes. E sabe o que aconteceu, irmãos? Foram consultar a João, e Jesus respondeu: aquele que mete a mão comigo no mesmo prato. Foi exatamente naquela hora. Aí ele mesmo se identificou: por acaso sou eu, mestre? Ele disse: tu está dizendo, tu está dizendo, a tua consciência já te condena. E o que aconteceu? Onde o senhor quer chegar, pastor? Daquele momento em diante, o corpo se dispersou. O que aconteceu? Jesus foi para o monte foi para o Getsemane. Jesus foi para o Getsemane. Da ceia foi para o Getsemane. Do Getsemane ele foi traído por Judas, foi entregue nas mãos dos seus inimigos. O que aconteceu? Todos se dispersaram. Quando se fere o cabeça, todos se dispersam. Essa é a estratégia de Satanás. Mas se o corpo está fechado, não.
Não fale mal do meu irmão, não. Defenda o seu campo de lentilha, porque se falar mal do seu irmão, vai falar de você também, ou está falando de você também, que você faz parte do mesmo corpo. Essa é a postura do corpo, de alguém que está em Cristo. É usar a palavra como ferramenta poderosa nas suas mãos para dizer: está escrito, Satanás, arreda-te, Satanás, sai, Satanás, através de mim não vai entrar, Satanás, a guarda está fechada, Satanás, e você tem que prevalecer contra Satanás. Ele tem que estar de fato debaixo dos seus pés. Todos dispersaram, um traiu, outro negou, 9 abandonaram, somente aquele que era do coração mais amado, o amado de Jesus, aquele que estava próximo dele, aquele que pagou o preço, que foi honrado lá na cruz do Calvário, quando Jesus disse: eu não vou deixar minha mãe desamparada. João, a partir de hoje você vai cuidar dela. Mulher, eis aí o teu filho. E disse para João: eis aí a tua mãe, ela vai cuidar de ti, você vai assumir o meu lugar. Uau, que privilégio ser amigo de Jesus, ser íntimo de Jesus. Não vos chamarei mais amigos, porque não vos chamarei mais servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, porém tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto tenho ouvido do meu Pai, a intimidade, os segredos, eu tenho vos dado a conhecer. Quantos querem ser amigos de Jesus? Todos dispersaram, somente João permaneceu firme até o fim, e também foi honrado por Jesus, por ser o último de todos os mártires que teve uma morte com misericórdia. Todos os demais tiveram mortes sem misericórdia, foram decepados, degolados, crucificados, queimados, mortos ao fio da espada, envenenados, todos eles. Mas João ainda recebeu revelações apocalípticas, que viveu e morreu na glória, na presença do Senhor, recebendo, aleluia, a mensagem do fim. Que privilégio! E morreu ainda de velhice na ilha de Patmos. Você pode aplaudir a Jesus pela fidelidade dele a discípulos como João, que permanecem firmes até o fim. E aqui, pastor, quando é que o diabo entra? Quando você abre a guarda. Agora, para a gente fechar, mas quem está gostando, diga amém. Se você quiser abrir no livro de Provérbios capítulo 6, abra, se não, ouça-me. A partir do versículo 12, Provérbios 6, versículo 12 em diante, que diz assim: o homem de Belial. Quem é o homem de Belial? O homem maligno, que Satanás tem acesso, que alimenta Satanás. Satanás é fortalecido nele, é um instrumento do diabo. O homem de Belial, o homem vil, caracterizando, é o que anda com a perversidade na cabeça, é isso? Na boca. Olha aí, é o que anda com perversidade na boca. Irmãos, que tem prazer, às vezes, em disseminar, difundir, propagar uma notícia sem saber se de fato tem fundo de verdade. Mesmo que se fosse verdade, qual era a posição de bombeiro celestial? Apagar fogo do inferno, orar, se levantar para Deus, levantar o caído, para Deus interceder a Deus, para Deus fortalecer, a dizer: não, Deus, nós vamos interceder, vamos ser um com meu irmão, nós vamos
reivindicar uma revanche contra o diabo, porque eu nunca vi, irmãos, um povo que se alegra com a desgraça do próprio povo. Diz aí que o único povo que continua a matar, a destruir os seus próprios feridos é o povo de Deus. Mas isso é uma mentira do diabo, que ele tem encontrado fortalezas, ele tem encontrado, aleluia, alicerce, alimento para continuar fazendo isso. Mas nós temos que mudar essa história através da palavra de Deus, através do que está escrito. Aí vem um irmãozinho e liga: você sabe quem caiu? E se alegra com a desgraça do outro. E você tem que se levantar. Eu não quero saber quem caiu, eu quero saber quem Deus está levantando. Eu quero saber quem Deus está usando. Vamos reivindicar agora uma revanche contra o diabo, porque está escrito: onde abundou o pecado, vai ter que superabundar a graça de Deus. No lugar do pecado, no lugar da ação do diabo, virá uma dupla ação de Deus, e Satanás será envergonhado e o nome do nosso Deus será glorificado. Mas as pessoas se alegram. Isso é trair a Jesus, porque não está juntando, está espalhando, está dividindo, está destruindo, e a pessoa acaba sendo um homem de Belial dentro da igreja. Vamos lá. Acena com os olhos, arranha com os pés e faz sinal com os dedos. Você já viu uma pessoa inquieta? Lembra de um testemunho onde várias pessoas começaram a confessar seus pecados ao pastor? E aí cada um começou a dizer: pastor, meu pecado mais forte, incontrolável, é que eu não aguento ver dinheiro que me dá logo uma vontade de pegar o dinheiro. Aí o outro: meu pecado, pastor, é que eu não aguento ver uma mulher que eu logo minha mente fica logo imaginando. O outro chegou assim: o meu pecado, pastor, é que eu sou viciado em trabalho, né? E a minha vida é trabalho. Esse é o meu pecado. Aí cada um foi dizendo o seu pecado. Aí o último chegou assim: pastor, meu pecado é a minha língua. Eu já estou aqui, inquieto aqui para poder, né, entrar em cena, para poder revelar o pecado de cada um. Tem gente que fica ciscando, fica inquieto, fica assim, já querendo sair para poder logo agir. Esse é o pecado do maledicente, que Provérbios 6 está dizendo aqui, acena com os olhos, arranha com os pés e faz sinais com os dedos. No seu coração há perversidade, todo o tempo maquina o mal. Irmãos, tem mal maior. Você já viu que uma informação tem um poder extraordinário de influenciar ou de mudar o estado emocional de uma pessoa? Sim ou não? Você está numa festa, de repente recebe um telefonema, uma mensagem. Essa mensagem pode acabar a tua festa. Recebe uma informação que você não sabe a fonte dessa informação, aí vai logo disseminando a informação. Mas a gente, antes de fazer algum comentário sobre o que a gente ouve, a gente precisa ir à fonte. No mínimo, se você se interessa pelo que está acontecendo, vá à fonte. Procure saber o que é que está acontecendo, qual foi a versão. Toda moeda tem dois lados. Procure saber. Se você é alguém tipo assim, detetive, que quer saber a vida de todo mundo, que quer, né, querer julgar as pessoas, quer opinar sobre a vida da pessoa, porque você não dá conta nem da sua própria vida e se interessa pela vida dos outros. Irmão, se a gente não puder fazer o bem a alguém, que a gente não faça o mal. Que a gente não possa elogiar alguém, também não venha
macular a imagem da pessoa. Se você não puder levantar alguém, não afunde. Diz, né, que na vida a gente tem amigos parteiros e amigos coveiros. O coveiro é aquele que se preocupa com você, é aquele que entende que a sua vitória é a vitória dele, porque ele faz parte do mesmo processo, do mesmo corpo, que se alegra com você, que te ajuda a gerar os seus sonhos, que te ajuda a você chegar no pódio, a você ser mais do que vencedor, te ajuda a te levantar. É aquele que vai estar contigo todos os dias, é aquele que diz: pode contar comigo. Porque amigo não é aquele que só chega na hora da necessidade, mas na hora da dificuldade, na hora da tempestade, ele bate no ombro, pode dizer: olha, se todo mundo virar as costas para você, pode ter certeza que aqui você tem um amigo, estarei contigo até o fim. Está difícil, mas infelizmente essa é a realidade que a gente vive. Pessoas, na verdade, não são más, porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas é a fraqueza dela. E o irmão falou: pastor, a minha fraqueza é a minha língua. Então a gente precisa orar por esse irmão, ajudar esse irmão. Não é nosso inimigo, o nosso inimigo é Satanás. E Satanás é forte na vida dele, Satanás impera na vida dele, Satanás domina a vida dele e a língua dele. Que não seja a minha nem a sua, irmão. Amém? Pelo que no seu coração a perversidade todo o tempo maquina o mal, anda semeando contendas. Olha o versículo 15, o que diz: pelo que a sua destruição virá repentinamente, subitamente será quebrado, sem que haja cura. Aí entra agora o juízo de Deus, entra o basta de Deus. Chega, basta. É por isso que 1 João 3,15 diz que aquele que tem perversidade no seu coração, que odeia o seu irmão, que fala mal do seu irmão, é assassino. Ele está matando, ele está destruindo, e este não vai herdar o reino dos céus. Subitamente será quebrado sem que haja cura. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina. Vamos ver as 6. Olhos altivos, soberbos, língua mentirosa, né? Enquanto você mentir e maldisser, são 2 coisas. Você pode até falar uma mentira em autodefesa, para se sair de uma situação, né? Mas falar mal dos outros, você pode falar mal de você, pode encobrir uma coisa ao teu respeito, mas em relação ao teu próximo, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras. E a 7ª, e o que semeia contenda, maledicência entre irmãos. Misericórdia. Que Deus possa nos tratar, porque um tipo de demônio que entra na vida do crente para trazer confusão, trazer divisão, trazer destruição, meu irmão, tem que ser arrancado violentamente pelo poder do nome de Jesus. É difícil dar um glória, porque é o momento da gente fazer autorreflexão, porque todo mundo, irmãos, acaba
na fragilidade, como fraqueza da alma, abrindo porta para Satanás, para falar mal de alguém. É uma questão de você se autopoliciar, ser treinado, você determinar sobre você. Você tem domínio próprio porque você é cheio do Espírito Santo. Se o Espírito Santo habita em você, você tem o fruto do Espírito, você tem essa característica que se chama domínio próprio. Eu não vou falar, não vai sair nada da minha boca sem que eu possa antes analisar. Jesus diz que o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai. Por que o que sai? Porque o lixo já está lá no coração, o dejeto já está lá no coração, e toda sorte de malícia, de maledicência, toda sorte de sujeira, de pecado, Jesus mesmo falou, procede do coração. É como se fosse um órgão dejetor. Quando você come alguma coisa, seu corpo físico, ele processa todo o alimento. O que não presta, ele tem um caminho para, expulsar, dejetar, botar para fora, e aproveita aquilo que vai ser salutar para a tua saúde. Mas o coração, Jesus falou que procede todo mau desígnio, tudo que não presta, porque não é um órgão dejetor. E quando vem para o coração, o problema, sabe o que é, irmão? Olha que coisa interessante. É quando você deixa entrar, quando você não está blindado. Na hora que Satanás vier, através de um canal de dejeção, você sabe o que é isso? Dejetar é só coisa, que não presta. Aí quando consegue entrar no teu coração, ele vai ser o órgão que vai depositar todo o dejeto espiritual, todo mau desígnio. E como não pode dejetar em você, você vai dejetar em outra pessoa. Não pode ser expelido por você, porque você deixou entrar. A única forma é você não deixar entrar. Quantos me compreendem? Se alguém for falar mal de um irmão, o fofoqueiro, o maledicente, não é apenas o que fala, é o que deixa o depósito entrar no seu coração. Porque é questão de momentos, de minutos, você vai querer dejetar sobre alguém, sobre o coração de outra pessoa. E aí quando está ali, você vai encontrar a primeira vítima. Você vai descarregar, vai dejetar do seu coração no coração daquela pessoa. Isso é maledicência, isso é abominação aos olhos de Deus. E nós precisamos vigiar terrivelmente, porque o diabo entra para atrair a Jesus exatamente quando você assume uma responsabilidade sobre o corpo, e você no corpo está dividindo o corpo, está semeando contenda no corpo, está destruindo o corpo, está fazendo a obra de Satanás no corpo. E Jesus diz: aquele que não é comigo está sendo contra mim. O espírito do diabo, do traidor, entra para trazer destruição no corpo de Cristo. Quantos recebem esta palavra? Ah, pastor, então se o irmão tropeçar, se acidentar, fica por isso mesmo? Não. Se coloque na posição que a palavra orienta. Para isto se manifestou o Filho de Deus. Você é filho de Deus para desfazer as obras do diabo. Se coloque na posição, na brecha. Deus vai usar você para trazer cura, para trazer restauração, para levantar o caído, para abençoar aquele que o diabo está querendo destruir. Irmãos, graças a Deus, eu declaro, eu sou sarado. Quando eu falo, estão falando mal do Senhor, pastor, Jesus vai transformar em bem. Sabe por quê? Estou na mão dele, é ele que me justifica, é ele que me defende. Irmão,
Quem gosta de pastor é Jesus. O ministério sacerdotal está na sua destra fiel, as 7 estrelas. É Ele quem sustenta. Então por que eu vou me preocupar? Se falaram mal do próprio Jesus, eu não estou nem aí. Eu não vou perder tempo com quem não quer nada com o reino de Deus. Eu não vou perder tempo com quem abre a guarda para fortalecer Satanás na sua vida. Eu não vou perder tempo com quem não está juntando. Eu não vou perder tempo com quem está abrindo a sua boca para poder falar mal da igreja, falar mal dos irmãos, falar mal. Meu irmão, Jesus sempre vai contar com aqueles que querem pagar o preço. Ele nunca vai contar com muitos. Ele vai contar com aqueles que serão fiéis. É por isso que ele disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. Você está num campo de batalha. Você está numa guerra travada. Você tem armas sobre as tuas mãos que não são carnais, não são emocionais, mas são espirituais e que são poderosas em Deus para destruir as fortalezas do inferno. Essa é uma palavra de despertamento para a igreja. É dia de Santa Ceia. Santa Ceia é comunhão, e o diabo quer quebrar a comunhão do corpo de Cristo. Vamos ficar de pé. Seja um agente ao serviço do reino. Onde tiver um fogo do inferno, vai lá como bombeiro celestial, vai lá. Eu estou aqui ao serviço do reino. Quando você recebe essa palavra, você tem discernimento? Então peça a Deus, se não tiver. Onde você discernir uma ação maligna, entre em ação ao serviço do reino de Deus. Deus confiou a você essa responsabilidade. Não confiou a anjos, não. Confiou a você. Quem vai ser abençoado? Você, que tem recompensa todo trabalho no Senhor. E o irmão? E o reino de Deus? Quem vai ser prejudicado? Satanás. E aí você decide, você está de que lado? É por isso que vai ter muita surpresa, irmão. Não basta estar na igreja. A Bíblia fala que na igreja tem joio e tem trigo. Quem determina a sua identidade é você. É pelos frutos que sereis conhecidos. A árvore boa não pode dar bons, não pode dar maus frutos, nem a árvore má bons frutos. É pelos frutos que você é conhecido. Você é conhecido como quem? Como homem de Deus, como uma mulher de Deus, como bombeiro celestial, como fofoqueiro. Você é conhecido como, como boca maligna, língua mentirosa, língua maligna. Aí você vai ver que essas pessoas têm fonte suja. A fonte que ele se alimenta é suja. É uma fonte adulterada. É uma fonte de mentiras, é uma fonte de inverdades. Mas você quer ser instrumento de Deus, vai na fonte. Jesus diz: aquele que tem sede, venha a mim e beba, e rios de águas vivas fluirão do seu interior. Temos que beber da água limpa, da fonte que vai jorrar para toda a eternidade. O homem tem se deparado com esse problema e tem buscado em fontes. E Jesus se revela à mulher samaritana: eu tenho a água que você precisa. Você está diante da fonte que você precisa. Eu tenho a água limpa, água cristalina, água pura, que você precisa para viver eternamente. Eu quero orar pela tua vida nessa manhã. Essa palavra, ela vem para toda a igreja. Não se sinta constrangido, apenas receba com a capacidade e a humildade de absorver aquilo que vem de Deus para nos tratar. Seja pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos, obreiros, líderes e membros da igreja, porque Deus vai cobrar de cada um conforme
o que tem recebido dele. A quem mais lhe é dado, mais lhe será cobrado. Eu quero orar por você. Se essa palavra falou ao teu coração, saia correndo do seu lugar